não da maneira como o cliente espera, mas melhor do que ele espera. Você tem que entregar sempre mais do que ele espera. Uma hora você vai ser recompensado por isso. Então não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro rápido de maneira lícita, né? De maneira lícita você vai ter que suar bastante para ganhar esse dinheiro, mas um dia, uma hora, você vai ser recompensado por isso. É como eu li em um livro chamado assim, Como Aumentar o Seu Próprio Salário, onde o Napoleon Hill, ele fala que você tem que fazer mais do que você merece ganhar, para depois você ganhar mais do que você merece receber. Então, primeiro você faz mais pelas pessoas, depois você vai ser recompensado por isso. Então, eu tento fazer com a maior qualidade possível para que meu cliente fique o mais satisfeito possível e dessa maneira nunca vai faltar trabalho para mim e nunca vai faltar cliente para os meus clientes, tá certo? E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Danilo e nesse vídeo nós vamos aprender a fazer essa matriz de bordado. Sim, eu estou fazendo para um cliente, estou monetizando ela, mas eu vou te ensinar a fazer ela passo a passo, de maneira totalmente gratuita, aqui no programa Tajima. E se você ainda não tem o Tajima instalado no seu computador, eu deixei aqui no canal um vídeo onde eu ensino a baixar gratuitamente o programa Tajima, tá certo? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Telegram, eu deixei o link ali na descrição. Lá a gente vai colocar o maior número de pessoas que gostam do programa Tajima. Lá a gente vai compartilhar experiências, compartilhar conhecimento e também eu vou tirar as suas dúvidas relacionadas ao programa, relacionado aos desenvolvimentos. A gente vai compartilhar desenvolvimento lá. Então entra lá no nosso canal do Telegram e faça parte da nossa comunidade de Tajima Artistas. Eu recebi o pedido exatamente assim. Então aqui, nas especificações do pedido, tem que ter o tecido, temos que saber o tipo de tecido e temos que saber o tamanho. O tamanho aqui é 9 centímetros de altura, pela proporção. Eu já vou te explicar como funciona isso aí. Então vamos abrir o programa. O meu programa já está aberto. Eu vou carregar a imagem. Então vou clicar aqui, ó, imagem, carregar. Aí aqui, no meu caso, a imagem está nessa pasta onde eu coloquei. Agora, no seu caso, vai estar no lugar onde você tiver salvo a imagem aí, tá certo? Eu vou clicar na imagem e vou clicar abrir. A imagem já está aberta aqui, só que ela ainda não está aparecendo. Então, eu vou clicar na tecla I do teclado. Beleza, já apareceu aqui, ó. Agora eu vou colocar o tamanho. A gente vai ajustar o tamanho. Eu costumo fazer assim, tá? Eu trabalho dessa maneira. Para eu ajustar o tamanho pela proporção, eu venho aqui nessa ferramenta. Essa ferramenta aqui, elas não são de bordado, elas são de arte. Isso aqui é só para você... É só uma ilustração do que você tem que fazer, tá certo? Então eu vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta de retângulo. Dou um clique nela. Clico e arrasto, vou colocar um tamanho aqui mais ou menos. Beleza. Venho aqui selecionar, aqui, ó. Aperto a letra S. Ok, já eu tenho aqui mais ou menos uma demarcação. Agora eu vou ajustar o tamanho dela. Para ajustar o tamanho dela para 9 centímetros para ajustar o tamanho dela para 9 centímetros pela proporção, eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta, redimensionar. Dá um clique nela. Agora aqui é o seguinte. A altura, ela quer 9 centímetros, não é mesmo? 9 centímetros é o mesmo que 90 milímetros. Então, eu vou deixar essa caixinha aqui marcada como proporcional, porque ela quer 9 centímetros de altura com a largura proporcional. Então, eu vou deixar essa caixinha marcada. Vou clicar aqui, ó. Vou digitar 90. E dou Enter. Beleza. Esse é o tamanho mais ou menos da matriz. Agora eu vou redimensionar a imagem e colocar lá dentro dessa caixa. Para a gente redimensionar a imagem, você segura o Ctrl mais a letra I. Tá vendo que mudou a setinha? A setinha ficou preta. Clica com o mouse direito. Redimensionar. Aí, se você arrastar o mouse, tá vendo? A imagem vai crescer ou diminuir. É só você arrastar, ó, e diminuir até ela caber na imagem. Mais ou menos ali, né, no caso. Vou colocar aqui. E dá um clique e ela solta. Agora eu vou dar um zoom. Para dar o zoom, você aperta a letra Z, ele vai mudar, ele vai colocar essa lupinha. Aí você seleciona aqui. Aí você aperta a letra S para sumir a lupinha.
Eu vou aumentar um pouco mais a imagem aqui, porque ela precisa ficar aqui, ó, aqui não, na lateral não. Ela precisa ficar bem rente aqui, ó, na altura, porque ela quer 9 centímetros pela proporção. Então, vou aumentar a imagem. Ctrl I, clico com o mouse direito, redimensionar. Aí eu arrasto ela aqui, ó. Vou aumentar um pouco. Ajusto ela mais ou menos aqui. Deu quase certo. Vou redimensionar só um pouquinho para baixo. Redimensionar. Só um pouquinho. Beleza, ela já cabe aqui no meu quadrado, ó. Ok, o tamanho já tá certo. Agora nós vamos começar a fazer a matriz. Esse quadrado aqui eu posso até excluir ele, que eu não vou usar mais. Então deleto ele. Beleza. Toda vez que a gente vai começar a fazer uma matriz, é melhor que a gente comece pelo planejamento. O que é o planejamento? Eu preciso saber o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, como eu vou fazer. Então, nesse caso aqui, primeiro eu vou fazer essa bola verde. E depois eu vou fazer as escritas. E eu vou fazer mais ou menos já da maneira como eu quero que a máquina borda, para depois eu não tendo que ficar reconfigurando a matriz. Então, eu vou começar fazendo essa bola verde. Tem duas maneiras de fazer essa bola verde. Ou você pode vir aqui, ó, preenchimento complexo, dá um clique e você vem vetorizando ela aqui, ó, dá um clique com o mouse esquerdo, o primeiro clique sempre com o mouse esquerdo e os outros com o mouse direito, para ir fazendo a curva. Você pode fazer ela inteirinha aqui, ou a maneira como eu utilizo, quando são formas exatas assim, eu venho aqui, ó, nessa bolinha de arte, dou um clique, aí eu arrasto uma bolinha aqui, ó. Para mim é mais rápido fazer assim. Beleza, não tá certo, né? Então aperto a letra S. E agora eu vou ajustar ela aqui, ó. Venho aqui na lateral, coloco ela bem rente aqui, ó. Aqui novamente. E aqui igualzinho. Tá vendo? Já tá a bola certinha. Eu dou um clique agora aqui nesse objeto. Clico com o mouse direito. Converter segmentos em preenchimento complexo. Dou um clique. Dou outro clique. E outro clique. E outro clique. Clique no teclado, né? No Enter, no caso. Às vezes, pessoal, eu tô tão acostumado a fazer aqui. E às vezes eu acabo fazendo algum procedimento que eu acabo esquecendo que vocês não sabem. E tem que ter paciência, né? Como eu faço muito no automático, às vezes você não vai saber o que eu tô fazendo e pra mim é muito óbvio, mas é normal. E aqui é o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó, para mostrar os pontos, exibir os pontos. Dá um clique aqui, coloco no 3D. Tá vendo? Já tá os pontos aqui. Agora eu vou colocar em verde isso aqui. Eu dou um clique, seleciono o objeto. Você pode selecionar o objeto tanto clicando aqui nele, ou clicando nele aqui fora, tá vendo? Então eu vou colocar a cor verde aqui, ó. Já tá a cor verde. E agora eu vou fazer um acabamento nele. Por quê? Se eu colocar ele para bordar exatamente desse jeito, na hora que você colocar na máquina, tal, bordar, ele não vai ficar tão acabadinho, sabe? Não vai ficar tão bonitinho aqui. Ele acaba ficando meio grosseiro. Então nós temos que colocar um acabamento. E aí, para fazer o acabamento disso aqui, tem algumas opções. Mas nesse objeto aqui, nós vamos fazer assim. Eu vou dar um clique no objeto. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V. Você vai ver que ele criou outro objeto aqui, ó. Tá vendo? Tem outro objeto. Nesse outro objeto, eu vou clicar aqui, ó, com o mouse. Eu seleciono outro objeto. Vou clicar aqui fora com o mouse direito. Converter segmentos em. Vou colocar aqui, ó, pesponto. Dou um Enter. Outro Enter. Beleza. Agora ele já tem um acabamento aqui. Porém, esse acabamento, na hora que for bordar, ele pode ser que esse contorno ele fique um pouco desencaixado. Então eu quero entrar ele um pouquinho. Eu quero que ao invés dele ficar bem rentezinho aqui, eu quero que ele fique um pouquinho mais pra cá, assim, ó. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho ele. Eu clico aqui, ó, eu seleciono o objeto, pesponto, dou um clique aqui, ó, em redimensionar. E eu quero entrar aqui, eu quero diminuir ele
1%. Como que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, 99. 99%. Por quê? O tamanho total dele é 100%. Mas eu quero que ele fique 99% do tamanho. Eu quero que ele diminua só 1%. Então, eu vou colocar aqui, ó, 99%. Sempre deixa essa caixinha marcada. Eu dou um aplicar. Tá vendo? Ele entrou um pouquinho aqui, ó. Ok. Beleza. Agora, nossa bola aqui já tem o acabamento. Só que eu ainda quero fazer alguma configuração aqui para ela ficar ainda melhor e diminuir o risco do contorno ficar desencaixado. Então eu vou clicar na bola agora, no preenchimento, nessa bola aqui. Eu vou mudar o ponto. Eu não quero esse ponto aqui, pattern. Eu gosto de utilizar esse ponto aqui, ó, Smooth. Tem pessoas que utilizam tatame, às vezes eu utilizo tatame também, mas eu quero o Smooth. Vou dar um clique nele. Beleza, mudou o ponto. E agora eu vou colocar a amarração nele. Para eu colocar a amarração, dou um clique aqui, ó, nesse raiozinho. Se você não sabe como colocar essa barra de ferramenta aqui em cima, eu também deixei um vídeo que está ali no card. Dá um clique aqui, ó. Vem aqui, ó, em amarração. E aqui é o seguinte. Pera aí, vou mudar aqui, vou tirar o 3D só para vocês verem. Aqui, ó, amarração. E aqui é o seguinte, contorno. Quando você coloca amarração de contorno, ele vai criar um ponto falso por baixo dessa bola, aqui, fazendo contorno. Ele vai criar como se fosse uma amarração em contorno. Ele vai fazer uma bola aqui antes de bordar. Se você colocar paralelo, tá vendo que a direção dos pontos, elas estão nessa direção aqui, ó. Elas estão na direção horizontal. A direção dos pontos. Se você colocar paralelo, ele vai criar uma amarração. Antes de bordar, ele vai fazer uma costura assim, ó. Nesse sentido. Uma pré-costura, né? Ele vai preparar o tecido. Se você colocar em perpendicular, ele vai fazer uma pré-costura nesse sentido aqui, ó, no sentido vertical. Sempre o perpendicular vai ser a direção oposta da direção do ponto que você tá. Então, por exemplo, se essa bola aqui, ela estivesse com pontos verticais, ao invés de horizontais, se o ângulo dela estivesse na vertical, o perpendicular iria na horizontal. Como o ponto original aqui está na horizontal, o perpendicular vai na vertical. Às vezes pode ficar confuso isso, mas você vai entender ao longo do tempo. Então eu vou colocar aqui, ó, perpendicular. Por que perpendicular? Porque eu quero que trava o tecido, para não desencaixar os contornos. Como essa bola é um pouco grande, eu quero que ele faça uma preparação no tecido antes de bordar. Então eu vou colocar perpendicular e vou colocar aqui um contorno também. Por quê? Eu quero que ele trava ainda mais o tecido. Eu quero que ele deixe bem preparadinho o tecido antes de bordar. E aqui eu vou aumentar a densidade do ponto perpendicular. Por quê? Quanto menor esse número aqui, mais ponto vai ter na amarração. Quanto maior esse número, eu vou colocar 50, menos ponto vai ter na amarração. Vou dar um aplicar. Se você ver aqui, ó. Deixa eu tirar essa imagem. Tirar esses pontos. Ó. Essas linhas pequenininhas aqui são os pontos originais. Essas linhas aqui na vertical são os pontos de amarração na perpendicular. Tá vendo? Ele cria uma preparação. Só para você ver como funciona. Eu vou colocar para bordar. Olha, ele vai fazer o seguinte. Tá vendo? Ele vai preparar e depois começar a bordar. Beleza? Então, a bola aqui está mais ou menos pronta. Por que mais ou menos pronta? Eu vou colocar um arremate inicial nela. O que é o arremate? Na hora que a máquina começar a bordar, ela vai fazer uma amarraçãozinha para não escapar a linha. E para não ficar frouxo o ponto. Então, eu vou clicar no objeto, no primeiro objeto aqui, ó. Iniciar a amarração. Vou clicar aqui e colocar no linha. E eu vou dar um arremate no pesponto também.
No pesponto, eu não preciso colocar no iniciar a amarração. Eu posso colocar no final da amarração. Por quê? Esse verde aqui, ó, essa bola aqui, ela vai terminar exatamente aqui, né? E o pesponto, ele vai começar exatamente aqui. Então ele não vai dar salto nenhum, ele não vai cortar. Agora no final, sim. Quando ele terminar aqui, ele vai dar um corte de linha. Então eu preciso amarrar ele. Só que eu acabei de ver aqui, ele tá em pesponto, né? Só que eu quero que ele fique em ponto triplo. Ponto triplo. Por que ponto triplo? Porque ele fica muito melhor acabado. O pesponto, ele dá uma passada só de linha. O ponto triplo, ele dá 3 passadas de linha. Então ele vem, volta, vem. Vem, volta, vem. São 3 pontos, ele fica mais grossinho. E aí o comprimento do ponto eu vou colocar 2.5. Por quê? Eu gosto de usar o 2.5 para o ponto triplo. Dou Enter. Beleza, agora sim eu coloco o final da amarração. Então dou um clique aqui, né, no objeto. E vem aqui, ó, e linha. Final da amarração, linha. Ok, o objeto verde já está pronto. Agora, eu vou apertar o I aqui para aparecer a imagem novamente. Agora a gente vai fazer as cores brancas. Tem um detalhe que eu esqueci de falar, tá? O fundo não é para fazer, esse fundo aqui é da imagem. Nós vamos fazer só a bola e as escritas. Agora eu vou começar por esse carrinho aqui. Como nós vamos fazer esse carrinho? Eu vou ocultar essa bola verde só para ela não atrapalhar a gente. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou clicar nesse olho e nesse olho. Aí eu oculto, ela não aparece mais aqui, mas ela continua aqui, certo? Então eu vou vir aqui, ó, no carrinho. Eu fico apertando nesses dois botões aqui, ó, eles são o zoom, tá? Aperto o Z e venho aqui para fazer o carrinho. Para eu fazer esse carrinho, eu vou utilizar o ponto, esse ponto aqui, ó, caminho de cetim. Então, como que eu planejo fazer esse carrinho aqui, ó? Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver, eu não tenho muita habilidade com essa ferramenta aqui. Tá, vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui, vou usar isso aqui. Então eu planejo fazer ele o seguinte. Eu planejo que ele comece aqui, ó. Que ele começa, vem bordando aqui. Depois que ele borda essas partes aqui. E depois que ele venha abordando o resto. Por que eu quero fazer isso? Para dar acabamento, porque eu quero que essa faixa aqui, ela fique dentro aqui do bordado. Você já vai entender na hora que eu começar a fazer. Então esse é o planejamento. Eu quero que ele venha aqui, depois eu quero que ele faça essa, e depois essa. E depois ele venha fazendo isso aqui. E por último, no caso, as bolinhas. Por que por último as bolinhas? Porque se você perceber no desenho, se eu colocar a bolinha aqui por baixo dessa, vai ficar meio estranho. Então vamos lá. Tá, então eu vou clicar aqui, né? Eu vou utilizar essa ferramenta, caminho de cetim. Dá um clique aqui, ó, com o mouse esquerdo e vem vetorizando ele. Outro aqui. Mouse direito para fazer curva, mouse esquerdo para ir reto. Vou fechar ele aqui. Na hora que eu finalizar ele, eu dou um clique, Enter. Enter de novo. Enter de novo. Aí na hora que aparecer essa bolinha aqui, ó, é a hora da gente fazer a angulação do ponto. Para fazer a angulação, você não clica em nada, você vem aqui, ó, seleciona, ó, clica aqui fora, clica em cima e traz até embaixo para fazer o ângulo do ponto, ó. Dá um clique em cima e vem até aqui embaixo. Isso aqui é para o ponto seguir assim, ó, tudo certinho, seguir a coluna. Vem aqui, faço a mesma coisa assim, ó, tá vendo? Eu vou seguindo o objeto. Beleza, terminei de fazer a angulação do ponto. Eu dou Enter. Outro Enter. E já tá pronto aqui, ó. Isso aqui depois a gente ajusta. Beleza. Agora eu quero fazer essa parte aqui. Se eu fazer ela direto aqui, ó, colocar ela para fazer direto, ele vai vir daqui, ó, ele vai dar um salto de linha.
aqui. Eu não quero que tenha salto de linha. Salto de linha é ruim. Então, toda matriz que você fizer, evita dar salto de linha, o máximo que você puder. Como eu não quero que dê um salto de linha, eu vou fazer uma costura falsa. Vou clicar aqui, ó, nesse pesponto. Eu vou fazer um caminho falso aqui, ó. Dou um clique aqui, dou outro aqui, aqui. Por quê? Eu quero que comece aqui. Essa costura, ela vai ficar escondida. Por isso que é uma costura falsa. Dou um Enter. Beleza. Agora vai terminar aqui, vai fazer essa costura e terminar aqui. Eu venho aqui novamente na ferramenta. Vou clicar aqui. Eu sempre coloco uma margem aqui, ó. Porque essa coluna aqui, ela vai ser bordada por último. Portanto, ela vai esconder essas coisas. Sempre com o mouse direito faz curva e o mouse esquerdo é reto. Finaliza. Enter, Enter, Enter. Faz a coluna. Enter de novo. E Enter de novo. Aqui eu não preciso fazer uma costura falsa, porque ele vai terminar aqui e vai começar aqui, ó. Vai ficar escondido. Ângulo. Beleza, as duas já estão prontas. Agora a gente vai fazer essa aqui. Eu vou começar de qualquer lugar aqui, porque depois eu mudo. Vou começar daqui, ó. Mouse esquerdo, mouse direito, esquerdo. Esquerdo, direito, esquerdo. Esquerdo, direito, esquerdo. Por que o direito? Para fazer curva. Mesmo aqui eu não vou fazer curva, nem aqui. E aí eu vou parar exatamente aqui, ó. Eu já te explico o porquê, tá? Primeiro vamos encerrar essa coluna. Aqui eu só estou repetindo o processo, por isso que eu não preciso ficar falando o tempo todo. Aí terminei aqui, ó. Enter, 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 e aí veio no ângulo. E agora o ângulo, eu venho ajustando ele aqui, ó. Conforme o caminho do bordado. Sempre quando tiver uma quina, uma curva assim, ó, você coloca ele sempre na diagonal aqui. Você vem literalmente redesenhando ele aqui, ó, imaginando como seriam os pontos. Opa. Aí Enter e Enter de novo. Beleza, já fez o carrinho. Agora eu vou fazer essa bolinha aqui, ó. Por que que eu parei aqui? Porque se eu fizer ele até aqui e depois fazer as duas bolinhas, ela vai dar salto de linha. Eu não quero que dê salto de linha. Salto de linha é ruim. Repita para você mesmo 1 milhão de vezes. Salto de linha é ruim. Então, tenta não dar salto. Agora eu vou fazer essa bolinha aqui. Eu vou imaginar que aqui tem uma... que ela está passando por aqui, tá? Então, vou ter que usar a imaginação aqui. Eu vou começar aqui, ó. Esquerdo, né? Direito, direito. Tudo bem que às vezes ela pode não ficar tão redondinha ali. Mas na hora que bordar, é imperceptível isso. Eu vou dar um clique aqui e não vou encerrar. Por quê? Eu estou fazendo uma bolinha. E eu preciso terminar de fazer a coluna. Tá vendo que eu fiz só uma risca? Todas essas têm duas. Então eu vou vir aqui, ó. Ó. Clico aqui e não fecho. Eu venho pra cá e faço essa parte aqui, ó. Tudo mouse direito aqui. Aí eu termino aqui e volto pra cá. Então Enter, Enter, Enter. Aí eu venho fazer o ângulo aqui de novo. Enter, Enter de novo. Agora fez a bolinha. Você entendeu, né? Por que que nós temos que fazer duas vezes? Faz aqui e faz aqui, porque senão ele ia ficar um bordado inteiro aqui, ó. Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar
Eu vou só copiar essa bolinha e vou colocar ela aqui, ó. Ela é igualzinha essa aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui, ó, nessa ferramenta. Seleciono ela, né? Seleciono o objeto. Dou um clique nessa ferramenta, duplicar segmento. Ela vai vir aqui direto, ó. Coloco ela aqui. Eu não sei se você tá vendo. Eu até esqueci, é que eu sou tão acostumado a fazer que eu nem ligo com desenho, com cor. Tá ficando verde, ó. O carrinho tá ficando verde. Não sei se tava dando pra ver direito aí, eu não acabei não percebendo isso. Vamos mudar essa cor aqui. Eu não terminei de fazer ainda, a gente só vai mudar a cor pra ver melhor, pra enxergar melhor. Vou colocar ele preto aqui, ó, só provisoriamente. Ah, agora como fica melhor, tá vendo? Acabei esquecendo de ver esse detalhe, mas tudo bem. Eu ainda tô me acostumando a fazer isso. Aí que é o seguinte. Depois dessa parte aqui, eu quero fazer essa bolinha. Então eu vou começar, ó. Essa coluna aqui, eu vou colocar lá pra terminar de bordar exatamente aqui, ó. O triângulo, ele termina o bordado. A bolinha, ele começa. O triângulo, ele termina. Então, eu arrastei o triângulo aqui. E eu quero que, depois desse objeto, ele faz a bolinha. Então, depois desse objeto, eu clico nessa bolinha aqui. Ela já está em seguida, então ela já vai bordar depois. Só que eu quero que ela comece aqui, ó, o mais próximo possível de onde vai terminar o objeto anterior. Então, ela vai começar aqui. E eu vou arrastar o triângulo para ela terminar aqui também. Terminar aqui também. Eu dou um Enter, beleza. Para quê? Para ele não dar salto de linha. E agora eu vou terminar de fazer meu desenho aqui. Vou lá no... Oxe, cadê? Às vezes eu não perco também. Dou um clique aqui, ó. Agora eu vou terminar de fazer essa coluna. Venho até aqui. E termino aqui, ó. Beleza, eu quero que ela comece aqui. E eu quero que ela termine exatamente aqui, ó. Por que exatamente aqui? Porque aqui é onde a gente vai começar o último objeto. Vou fazer o ângulo. Enter, Enter. Beleza, já tá pronto aqui, ó. Agora, você tá vendo que a bolinha que a gente copiou, ela tá... A sequência aqui, ó, depois que borda essa, ela não tá pra bordar esse aqui, ela tá pra bordar essa bolinha. Olha aqui, ó. Primeiro borda esse, depois borda essa bolinha. E o certo é bordar essa coluna. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa coluna aqui, ó, e vou arrastá-la pra cima. Vou arrastar. Então, depois dessa bolinha, eu quero que borda essa coluna. Essa coluna. Pra quê? Pra essa bolinha aqui ficar em cima também. Eu vou arrastar aqui, ó, o ponto inicial dela bem onde termina o objeto anterior. E o final eu posso deixar aqui mesmo, mas eu vou colocar aqui em cima também. Enter. Tá vendo? A gente já vai ajustar, tá? Parece que não tá legal, mas a gente vai ajustar todas essas coisas aqui. Agora é o seguinte. Vamos ajustar esse carrinho. Agora a gente vai deixar ele bem definidinho, um pouquinho mais grosso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar todo o carrinho, todo ele. E eu vou diminuir a densidade de ponto. Eu quero colocar mais ponto nele, eu quero que tenha mais linhas aqui, para ele ficar menos vazado, assim. Eu quero que ele fique bem definidinho mesmo. Como ele está em cima de um outro objeto, tá vendo? Ele está em cima de um outro objeto. Eu posso colocar ele na densidade aqui, ó, como -1. -1. Ou seja, sempre quando você colocar menos e algum número, ele vai ficar mais cheio. Quando você colocar algum número sem o menos, ele vai ficar mais ralo. Como eu quero que ele fique mais cheio, eu vou colocar -1. Dá um Enter. Tá vendo? Ele já ficou bem melhor. Só que eu quero que essas colunas elas fiquem um pouquinho mais grossas, porque às vezes, na hora de bordar, você perde um pouquinho do tamanho. Ela tá só com 1 milímetro de tamanho. Então, eu vou selecionar todas elas.
E vou colocar uma compensação. Então eu venho aqui na barrinha de propriedade e venho em compensação para deixar ela um pouquinho mais grossa. Dou um clique aqui, venho aqui em absoluto. Aqui eu vou colocar uma compensação de 1 milímetro. Então ela vai ficar mais grossa em 0,1 milímetro, na verdade. Ela vai crescer 0,1 milímetro aqui e 0,1 milímetro ali. Dou um aplicar. Tá vendo? Ela ficou mais grossa. Ok. Ainda assim, tem partes que não estão tão legais. Por exemplo, aqui, ó. Por que não ficou tão definido aqui? Exatamente por causa da angulação do ponto. A angulação é isso aqui, ó. Você aperta a letra D e é aqueles pontinhos que a gente fez. Então, para eu melhorar isso aqui, eu venho com a angulação aqui, ó. Eu vou colocar ela um pouquinho mais para cá. Vou colocar essa um pouquinho mais para cá e essa aqui. Eu melhorei a curva aqui, ó. Fiz um joelho mais bem feito aqui. Deu um G. Vamos ver se melhorou. Ó, melhorou 100%, tá vendo? Essas brechinhas aqui não vai nem aparecer, tá? Agora a gente vai resolver essa ponta e essa ponta. Porque eu não quero que fique a ponta, né? Eu quero que fique ele bem definidinho. Aperto S. Vamos resolver primeiro essa aqui, ó. Vou dar um zoom nela ali. Eu vou ocultar o bordado de baixo. Não precisa aparecer. E vou tirar o 3D. A visualização 3D. Ok. Agora eu vou mexer na angulação de ponto aqui também, ó. D. E vou colocar a angulação bem aqui, ó. Bem na pontinha. Vou ver se vai melhorar. Se não melhorar, a gente mexe em outra coisa. Aperto o G. Aí, melhorou 100%. Vou fazer a mesma coisa nessa ponta aqui, ó. Selecionar ela. Aperto D. Vou trazer ela bem aqui na pontinha. Aperta G. Ótimo. Aperto S. Beleza. Será que essas duas precisam também? Vamos ver. Não tá tão feia essa aqui, mas vamos ver se vai dar, né? Trazer ela aqui pra pontinha. G. Beleza. Mesma coisa com essa. Aqui para aparecer esse ângulo, eu tô apertando a letra D, tá? Eu dou um clique no objeto e aperto a letra D. Ele aparece para mudar o ângulo. Ó, ele aparece. E aí, para sair o ângulo, eu aperto a letra S. Ou você pode clicar aqui também, ó. Beleza. Aqui também, ó. Aqui vai precisar chegar lá bem pertinho. Ó, vou tirar o 3D. Vou apertar a letra D. E vou chegar lá bem pertinho aqui, ó. Dou um Enter. Não sei se resolveu aqui, não. Vamos ver. Não, não resolveu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar a letra N. A letra N eu consigo mexer aqui, ó, no ponto. Eu consigo esticar ele um pouquinho mais. Então eu vou esticar ele. Eu vou selecionar. Ó, esse aqui é um nó. Vou clico nesse nó aqui e trago ele um pouquinho mais pra cá. Mesma coisa aqui, ó. Seleciono ele e trago ele um pouquinho mais pra cá. Vou ajustar ele. Letra D para vir para o ângulo. Aperto a letra G. Beleza. Aí já resolveu ali, ó. Aí beleza, o carrinho já está pronto. Vou colocar o arremate inicial nele, ó. Vou colocar... Eu quero que ele comece a... Opa, peraí. Mas é uma coisa errada aqui. Beleza. Eu seleciono esse. Esse é o primeiro objeto, né? Sempre no primeiro objeto, tem que colocar amarração. Então, clique aqui, linha.
na amarração inicial. No último objeto, amarração final. Final da amarração, linha. Agora, tem algo que eu esqueci, tá? A gente tem que, quando a gente começa a fazer um desenvolvimento, a primeira coisa que a gente deve fazer é salvar ele. Salvar no arquivo editável. Por quê? Se por algum motivo o programa fechar sozinho, acabar a energia, você não vai ter perdido todo esse trabalho aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, arquivo, salvar como. Vou ir lá na minha pasta e vou colocar o nome dele aqui, ó. Clico em PXF, que ó, tem que estar em PXF, tá certo? E guardar. Beleza, agora se acontecer alguma coisa, eu já tenho ele salvo. O ideal é que a gente fique salvando de 5 em 5 minutos. Então, você fez um pouquinho em 5 minutos, vem aqui, clique, ó, vem aqui, salvar. Então, você vai ver que a gente vai fazer isso ao longo dessa vetorização aqui. Agora, vamos fazer essa outra parte. Vamos fazer ela em preto também, tá? Só para ficar melhor a visualização. Então, para fazer essas duas escritas aqui, eu vou usar essa mesma ferramenta. Ó, as ferramentas que você mais vai utilizar nas suas criações são essas aqui, ó. Essa e essa. São as que você mais vai utilizar, tá certo? Se você dominar essas ferramentas aqui, você já consegue desenvolver qualquer programa. Então, aqui é o seguinte. Novamente, planejamento, né? Eu não quero que tenha salto de linha. Eu quero que ele tenha um bordado dinâmico e bonitinho. Então, vamos fazer o planejamento. Aqui, ó, eu quero que ele faça o seguinte. Que ele borde nessa sequência aqui, ó. Tá vendo? Eu quero que ele faça isso aqui, ó. Só que eu não quero que ele termine aqui. Eu quero que ele termine exatamente aqui. Por quê? Eu quero que ele termine aqui e já começa o outro. Então, imaginando essa sequência aqui, ó. Tá vendo? Essa sequência. Tem que colocar essa sequência aqui na sua cabeça. Ou você pode colocar... Ou ao contrário, né? Você pode começar aqui, bordar isso aqui e fazer ele terminar aqui. Mas a sequência ideal é essa aqui. Começa, vem seguindo aqui. Você tem que imaginar que ele é imaginar uma coluna, como se isso aqui tivesse... Opa, peraí. Ó, você imagina como se isso aqui, ó, fosse uma coluna, tá vendo mesmo? Tivesse fechado isso aqui. Eu não sei se você vai conseguir entender o que eu tô falando. Mas vamos fazer na prática, você já vai, pra você perceber. Então eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta. Caminho de cetim, novamente. Dá um clique nela. Eu vou começar aqui, tá? Então eu vou começar aqui, dou um clique. Com o mouse esquerdo. Aí eu venho aqui com o mouse direito. Sempre curva o mouse direito, reto o mouse esquerdo. Então aqui tudo mouse direito. Aqui, ó, eu não vou fazer isso aqui, ó. Eu não vou fazer isso aqui, por quê? Senão vai dar errado. Eu tenho que... A sequência que eu quero é essa aqui. Eu quero que ele venha até aqui e faça isso aqui. É uma ferramenta um pouco avançada, mas você vai entender. Ó. Continua aqui. Agora sim, ó. Terminou aqui. Essa linha aqui, ela faz parte dessa linha aqui. Então eu vou seguir ela. Agora acabou, não tem mais nenhuma linha aqui. Então eu vou encerrar ele aqui. Dá um clique aqui. Outro aqui com o mouse esquerdo. E agora eu volto com o mouse direito aqui, ó. Então, Enter, outro Enter, outro Enter, e agora é a ferramenta do ângulo. A gente vai seguir fazendo o ângulo, igual a gente fez lá no carrinho. Quando tiver esses cruzamentos de linha aqui, você não coloca, tá? Coloca aqui embaixo.
Beleza. Agora dá um Enter. Outro Enter. E aí já tá o nosso P aqui. Agora a gente vai fazer o M. Da mesma maneira. Olha só. Igualzinho. Ó. Vai vir aqui, né? Aqui eu não vou vir pra cá. Lembra? Eu não vou vir pra cá. Eu vou passar direto aqui, ó. Certo? Então tá. Aqui nessa mesma ferramenta, novamente. Aqui eu vou ir um pouquinho rápido porque também, né, tá demorando demais o vídeo. Aí aqui é o seguinte. Aqui a gente poderia até continuar ele bonitinho. Só que eu quero que fique um acabamento bem perfeito. Como eu quero que fique um acabamento bem perfeito, eu vou encerrar essa coluna exatamente aqui, ó. E essa parte aqui a gente faz em outro objeto. Porque se eu fizesse ele aqui, ó. Se eu fizesse ele direto, a coluna ia vir assim, ó. Ela ia vir aqui. Na hora que chegasse aqui, ela ia dar um salto muito grande aqui, ó. Aí a linha poderia ficar meio solta. Isso você vai aprender conforme a experiência. Vem seguindo. Enter, Enter, Enter. Opa, Enter. E faz a coluna. Aqui, eu vou fazer a coluna nesse sentido aqui, né? Porque a gente vai fazer um outro objeto aqui. Enter, Enter. Beleza, fez aqui. Eu vou ocultar isso aqui só pra gente fazer o outro objeto. Agora, pra fazer o outro, eu vou começar aqui. Aí, eu vou fazer essa parte primeiro aqui. Essa parte de baixo. Beleza, aqui não tem problema passar por cima, porque você vai ver que vai dar um acabamentinho aqui. Eu vou passar por cima aqui, ó, ela vai bordar por cima mesmo. Enter, 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 e aí eu vou ajustar a coluna. Tá vendo? Olha o acabamento que deu aqui. Só que aí agora é o seguinte. Você viu que ele terminou essa bolinha aqui, ó, que é o objeto anterior a essa escrita? Olha só o que tá acontecendo. Ela terminou. A amarração dela tá aqui em cima. Na hora que ela termina aqui, ela vai para o próximo objeto, que é o P. Então ela dá um salto aqui, ó. Tá vendo esse salto? Não tem como impedir esse salto, mas tem como deixar ele menos feio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer... Eu quero que essa bolinha termine aqui, ó. Quero que ela termine mais pra cá, pra não ficar passando aqui no meio esse salto. Aperto a letra G. Já mudou um pouquinho, ó. Tá vendo? A bolinha ficou mais redondinha. E essa letra P, agora eu quero que ela comece aqui, ó. Exatamente aqui onde está o salto. Quero que ela comece aqui e termine aqui. Então, a bolinha verde onde eu quero que ela comece e triângulo vermelho onde eu quero que ela termine. Quero que ela termine aqui. E solta. Aperta o G. Beleza, então ela vai começar aqui, vai fazer o trâmite aqui e vai terminar aqui. Agora, esse objeto, eu quero que ele comece aqui. Já tá a bolinha, já tá certo. Só que eu quero que ele termine aqui, ó. Tá vendo onde tá o triângulo? Ele tá terminando aqui. Eu não quero que ele termine aqui. Eu quero que ele termine aqui. Eu vou pegar ele e vou arrastar ele pra lá. Pronto. Quero que ele termine aqui. Aperto G. E agora esse outro objeto, que é o próximo objeto, eu quero que ele comece... Opa, peraí. Eu quero que ele comece aqui. E eu quero que ele termine aqui. Por que eu quero que ele comece aqui? Porque é onde termina o objeto anterior. Aperto G. Beleza. Aqui ele deu uma distorçãozinha. Eu vou trazer ele para terminar aqui. Beleza. Ele é bem fininho, não vai... Tem coisas que não percebe. Então, vou fazer o seguinte.
Eu vou dar uma engrossada nele e vou regular a densidade dele. Então, vou selecionar ele inteiro. Venho com a densidade, colocar -1, exatamente igual a gente colocou naquele, -1. E vamos lá na compensação, absoluto. Vou colocar aqui 0.1 na verdade. Enter. Beleza, ele já deu uma engrossada, tá vendo? Ó, ficou bem bonito agora. A gente esqueceu de fazer o seguinte, né? Colocar, iniciar a linha de amarração. Então, vou colocar aqui, ó, vou selecionar o primeiro objeto, ou seja, depois da bolinha aqui, ó. O primeiro objeto depois do salto é esse aqui. Então, nele eu tenho que colocar iniciar amarração. O último objeto a ser bordado, nessa categoria aqui, é esse aqui. Então, nesse aqui eu tenho que colocar final de amarração. Linha. Beleza. Agora é só repetir esse mesmo processo aqui. Parece demorado, né? Às vezes é mesmo. Só que tem uma questão aqui. Eu poderia muito bem selecionar essa escrita aqui e procurar no Google uma nova fonte, não, uma fonte parecida com essa. Porque é muito difícil você conseguir encontrar a mesma fonte, é muito raro. Principalmente quando é fonte bem trabalhadinha assim. Então, eu prefiro não ter o trabalho de ficar procurando no Google a mesma fonte. Se for para colocar uma fonte parecida, eu não vou colocar. Eu não gosto de colocar fonte parecida em logo, porque na minha opinião, descaracteriza o logo. Então, se a pessoa fez a logomarca dela com essa fonte, o bordado tem que ser com essa fonte. Eu não vou colocar outro bordado, vou colocar a mesma fonte da logo da pessoa. Porque eu não gostaria que fizesse isso com a minha logo. Se eu mando a minha logo com uma fonte para uma pessoa fazer algo, eu quero a minha fonte, porque tem motivo para ter escolhido essa fonte. Então, eu gosto de fazer exatamente na fonte que a pessoa me manda. Então, eu vou fazer essa escrita aqui de maneira manual. Exatamente igual eu fiz isso aqui, ó. Eu prefiro ter um trabalho um pouco maior e deixar o cliente completamente feliz e satisfeito, do que eu fazer mais ou menos, ele falar assim, ah, gostei. Não quero que a pessoa só goste, eu quero que a pessoa goste muito, que a pessoa gosta de verdade. Então eu vou fazer tudo manual isso aqui. Como você já viu, como eu fiz isso aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, tá certo? Porque esse vídeo precisa terminar. Se eu for fazer explicando cada passo novamente, igualzinho, não vai terminar nunca. Então eu vou vetorizar ele um pouco mais rápido aqui, tá certo? Continuar, ó. Mesma coisa. Para dar um bom acabamento. É o seguinte, ó. Como ele terminou aqui, eu não quero que ele dê um salto aqui. Não quero que ele dê um salto aqui. Novamente, aquela mesma história. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto falso aqui, ó. Eu vou colocar um ponto por baixo dessas escritas aqui, ó. Esse ponto não vai nem aparecer. Mas eu vou colocar só para evitar o salto. O salto é inimigo do bordado bom e do bordado eficiente. Então esse objeto ele terminou aqui, ó. E agora eu vou colocar o ponto falso. Ponto falso é esse aqui, ó. Pesponto. Pesponto normal, tá? Eu dou um clique aqui, ó. E venho trazendo ele. Venho colocando por baixo do branco aqui, ó. Não preciso nem modelar ele. Só colocar ele por baixo.
Na verdade, eu vou colocar ele mais pra lá, porque eu vou começar esse M. Beleza. Bem, eu vou fazer um esquema aqui. Esse M já tá pronto, eu vou copiar ele. Vou selecionar, vou copiar ele, vou colocar ele aqui, ó. Vamos ver se dá pra fazer isso. Meio que uma gambiarra pra ir mais rápido. Eu não tenho ar, pessoal, não tenho ar-condicionado aqui na minha casa, aqui no meu escritório, né? Então eu trabalho em outro lugar. E aqui na minha casa não tenho ar-condicionado. Eu não deixo o ventilador ligado, porque senão não dá pra ouvir nada, o microfone fica muito ruim. Eu estou com o ventilador desligado, eu moro no interior de São Paulo, então aqui tá fazendo um calor hoje de aproximadamente 40 graus. Então eu preciso terminar esse bordado rápido pra eu ligar o ventilador que eu não tô aguentando mais. Tá vendo aqui, ó? Eu cresci ele, fiz uma gambiarrinha aqui pra ele dar certo. Não tem como ficar explicando tudo isso exatamente nesse vídeo. Aqui, ó. Vou deletar essa parte. Pronto. Agora eu vou excluir vários ângulos aqui. Isso aqui você ignora o que eu tô fazendo, tá? Isso aqui é coisas para acelerar o processo. O E, eu já fiz o E, ó. Cadê? Já fiz o E. Vou copiar ele. O A, eu acho que eu já fiz também, né? Deixa eu ver. Já. O N... O N não, né? Calma aí que eu tava comendo latir, peraí. Senhorita que tava latindo aqui, ó. Essa senhorita aqui. Caço, não pode ficar latindo assim, não. Ó, quando tem acento ou ponto no I, é o ideal a gente criar um ponto falso também. Eu vou te mostrar o porquê já. Vou só criar ele aqui rapidinho. Beleza. O ideal é que depois do D, aqui ó, do objeto D, ele borda primeiro essa bolinha e depois o I. Por quê? Se ele bordar o I e a bolinha depois, ele vai ter um salto. Salto aqui, ó. Novamente, devemos repetir. O salto é inimigo do bordado eficiente. Então, primeiro tem que bordar a bolinha. Vou colocá-la aqui na sequência, aqui, ó. Depois do D. Vamos ver se você vai precisar de ponto falso, né? Depois do D. Não vai precisar. Tá vendo aqui, ó? Deu um saltinho aqui. Esse salto não tem como não ter. Mas seria pior se fosse daqui pra cá. Então, beleza. Dá pra seguir fazendo. O S eu já fiz também. Vocês entendem isso aqui, né? Eu tô copiando ele e diminuindo. Ó, eu copio e diminuo e ajusto ele aqui, ó. Tendo em vista que eu já fiz. Não preciso fazer de novo. E aí depois do S, novamente, essa bolinha eu vou copiá-la também, ó. Vou clicar aqui, vou copiar ela. Beleza.
O I, mesma coisa, vou copiar ele. Aqui, ó. O N, mesma coisa, vou copiar o N aqui, ó. Selecionar o N. Vou copiar ele. Eu já fiz, não preciso fazer de novo. O G, não, o G eu vou ter que fazer, sinto muito. Então eu vou ter que fazer o G. Pronto, tá quase pronto. Só tem uma questãozinha aqui, ó. Tá vendo que tá com salto? Salto é inimigo do bordado eficiente. Eu vou clicar aqui, nesse objeto, esse primeiro objeto aqui. Vou colocar ele para começar aqui, ó, para tirar esse salto. Pronto. Agora, para eu copiar, agora a gente vai ajustar a densidade, né? Você lembra as propriedades que a gente colocou nesse aqui, ó? -1 e a compensação? Nesse aqui, não dá pra gente fazer isso. Por quê? Como, lembra que o tecido é malha fria? No tecido malha fria, se você colocar ele muito apertado, vai bordar direto no tecido. Se ele estiver muito apertado, é perigoso ele rasgar o tecido. Aqui a gente colocou assim, por quê? Ele não vai bordar direto no tecido, ele vai bordar por cima desse bordado verde aqui, ó, dessa bola. Ele vai bordar por cima da bola e ele pode ficar bem preenchido. Por quê? Não vai rasgar o tecido, ele vai bordar em cima de outro bordado. Agora esse aqui, não, esse aqui vai bordar direto no tecido. Então, temos que fazer uma configuração para ele não rasgar o tecido. Qual é a configuração? Então, vamos deixar ele... É assim, ó. Tá vendo esse M aqui, que ele tá numa configuração... Ele tá na mesma configuração daqui, ó. Você vê que ele tá mais preenchido do que os outros. Por quê? Eu copiei ele, lembra? Então, eu vou só colocar ele igualzinho, tá? Esses outros aqui. Quando eu quero copiar uma propriedade de um texto para o outro texto, ou de um objeto para um outro objeto, eu clico no objeto que eu quero, a ser copiado. Aperto a tecla Shift, mais a tecla C. Beleza. Aí eu clico no objeto que eu quero copiar. Então eu quero copiar as propriedades desse objeto para esse objeto. Então eu seguro a tecla Shift e aperto a tecla V. Tá vendo? Ele copiou a propriedade. Agora a gente pode montar a propriedade para bordar no tecido malha fria do zero. Então eu vou selecionar todos esses aqui, ó. Todos esses. A compensação eu vou deixar no zero, não vou mexer na compensação. Eu vou colocar aqui. Vou mexer só na... Opa, peraí, eu falei errado. A densidade eu vou deixar no zero. Densidade no zero. E vou ajustar a compensação. Clica no raiozinho, compensação. Absoluto. E eu vou colocar 1. Isso aqui é para deixar ele mais grossinho, lembra? 1. Aplicar. Ok. Beleza. Tá quase pronto. Só vamos fazer uma conferência. Conferir o ponto de entrada e o ponto de saída dos lugares e a amarração, né? A linha de amarração. Vamos ver se está tudo certinho. Vamos ver se esse tem a linha de amarração. Então vai terminar aqui. O país vai terminar aqui e vai começar aqui. Eu não preciso colocar a linha de amarração porque ele tá grudadinho aqui, ó. Tá vendo? Não precisa. E aí vai vir aquele ponto falso. O ponto falso vai vir até aqui. Depois eu vou começar aqui também. Não precisa de linha de amarração. Não vai ter nenhum salto. A única linha de amarração que vai precisar vai ser no final, no último objeto de todos. Que vai ser esse aqui, ó. Último objeto. Aí eu vou vir aqui, final da amarração. Clico em linha. Beleza. Diminuo aqui. Tá quase pronta a nossa matriz. Só que tá estranho, né? Tá preto. Temos que colocar em branco. Como vamos colocar a cor branca? Se não tem a cor branca aqui, ó. Como nós vamos colocar a cor branca? Então você clica. Eu vou selecionar o preto, a cor preta aqui. E vou colocar aqui, ó, nessa cor 15, nesse rosinha.
Aí eu vou clicar com o mouse direito aqui, ó, na cor 15, nesse rosinha. Mouse direito, propriedades. E eu vou escolher a cor aqui, ó. Eu clico aqui nessa caixinha, ele vai abrir opções de cores. Se eu colocar esse branco aqui, muito branco, ele vai sumir na hora que tiver nessa... Na hora que o fundo estiver branco, ele vai sumir. Então eu vou colocar esse amarelinho que ele parece bastante com branco. Então seleciono esse amarelinho aqui e dou um OK. E OK. Espera aí que a Dulce quer sair. Só um momento. Aí. Tava na cor, né? Beleza. Tá certinho, ó. Já tá branco aqui agora. Eu vou só trazer essa imagem aqui pro lado para você ver como ficou, como era e como ficou. Ó, Ctrl I. Vou trazer ela aqui pro lado, ó. Bem, para imprimir eu vou deixar esse verde aqui, ó, nesse tom. Não tem esse tom aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o verde. Vou clicar aqui com o mouse direito. Opa, peraí. Não vou selecionar o verde. Tá vendo aqui, ó, que tá selecionado verde? Ó, agulha 6 aqui, ó. Eu vou clicar nesse verde aqui, ó, só para mudar o tom da cor, tá? Aqui, clicar aqui, ó, com o mouse direito, propriedades, dou um clique aqui, naquela caixinha ali, eu venho aqui, ó, nessa, como chama isso mesmo? Conta-gotas. Dou um clique no conta-gotas, e venho aqui, ó, dou um clique aqui. Ok. É, não mudou muito, mas é isso aí. Que vale a intenção, né? Então, beleza. Aqui, ó. Tá quase pronto o nosso bordado. Então, vamos fazer a última conferência. Linha de amarração no começo. Linha de amarração no final. Aqui, nosso carrinho, tá tudo certo. Tá tudo beleza. Tá tudo nos conformes. Vamos ver como a máquina vai bordar? Pra gente ver como a máquina vai bordar, é o seguinte. Você vem aqui, ó. Nesse velocímetro aqui. Exibir fita de desenho. Primeiro vamos selecionar. Vou dar um zoom nele aqui, ó. Só pra ficar inteirinho na tela. Vou apagar a imagem. E aí eu venho aqui. Nesse ponteirinho. Aqui é a velocidade que a máquina vai bordar. Que a máquina vai bordar não, né? Que a simulação vai... A velocidade da simulação, isso que eu quero dizer. Vou deixar aqui no meio. Na hora que eu clico aqui, ó, ele vai reproduzir. Vai fazer exatamente como a máquina vai bordar. Ó, então um clique. Ele vai reproduzir o bordado. Então a matriz vai ser bordada assim em qualquer máquina que você colocar. Vou só aumentar a velocidade aqui. Essa vai demorar mesmo. Aí, beleza. Ele vai bordar o carrinho. Tá vendo? Ó, eu achei um erro aqui, ó. Opa, peraí. Vou tirar isso aqui. Ó, por isso que é bom, né? Por isso que é bom você conferir. Salto. O salto é inimigo do bordado eficiente. O que eu esqueci de fazer aqui, ó? Depois do S, tem que ser... tem que ser não. O S, na verdade, aqui, ó, ele começa aqui e ele tá terminando aqui. Isso tá errado, ele teria que terminar aqui, não é mesmo? Para dar o salto aqui, ó, na bolinha. Então, vou pegar o triângulo, vou levar ele aqui, ó. Aí, G. Vou trazer ele um pouco mais para cá para não ficar essa linha aqui. Aí, beleza. Agora sim tá perfeito o bordado. Por isso que é bom sempre você colocar para conferir. Agora eu vou clicar em salvar aqui. Beleza. Tá salvo o nosso bordado. Agora a gente vai fazer a última conferência de todas, que é o tamanho. Então, qual era o tamanho que estava sendo pedido? Era 9 centímetros de altura. Então, eu vou selecionar todo o bordado. Tá 9 centímetros de altura? Não tá, ó. Tá vendo? Tá 86 milímetros. Isso aqui tá 8,6. O
que eu vou fazer? Eu quero que ele fique 9, exatamente 9, conforme o pedido, né? Então, venho aqui, selecionei tudo, venho aqui a redimensionar. Vou colocar a altura 9, deixa proporcional. Vou colocar 90 milímetros, que é o mesmo que 9 centímetros. Aplicar. Pronto. Agora sim, tá perfeito. Agora sim, não tem que fazer mais nenhum ajuste. Agora tem que salvar pro formato que a pessoa quer. Então, vou vir aqui, ó, arquivo. Salvar como. Já tá salvo em PXF. Lembra que a gente já salvou em PXF, mas se você quiser salvar de novo, clica aqui, ó, seleciona PXF e guardar. Sim. Beleza. Agora vamos salvar no formato que a máquina da pessoa lê. Então, eu vou clicar aqui, ó, DST. Esse é o formato que ele me pediu. DST, clico guardar. Beleza. Agora tá pronto aqui, é só eu enviar para ele essa matriz e eu tenho certeza que ele vai ficar satisfeito. Você pensa que existe isso que as pessoas falam de ganhar dinheiro fácil ou rápido? Não existe. Mesmo que você tenha uma habilidade específica, que é programar matrizes, você vai suar. No meu caso, eu tô literalmente suando aqui, ó, se você olhar. Literalmente suando, com calor absurdo aqui. Dá trabalho ganhar dinheiro, só que você fazendo com consistência, com perfeição, talvez você não comece fazendo de maneira perfeita, mas você vai melhorando a cada dia. Então, conforme você vai fazendo ao longo do tempo, né? Fazendo da maneira como o cliente, não da maneira como o cliente espera, mas melhor do que ele espera. Você tem que entregar sempre mais do que ele espera. Uma hora você vai ser recompensado por isso. Então, não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro rápido de maneira lícita, né? De maneira lícita, você vai ter que suar bastante para ganhar esse dinheiro, mas um dia, uma hora, você vai ser recompensado por isso. É como eu li em um livro chamado assim, Como Aumentar o Seu Próprio Salário, onde o Napoleon Hill, ele fala que você tem que fazer mais do que você merece ganhar, para depois você ganhar mais do que você merece receber. Então, primeiro você faz mais pelas pessoas, depois você vai ser recompensado por isso. Então, eu tento fazer com a maior qualidade possível para que meu cliente fique o mais satisfeito possível, e dessa maneira nunca vai faltar trabalho para mim e nunca vai faltar cliente para os meus clientes, tá certo? Então, fique ligado no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, e até o próximo vídeo.